passado tem esse charme estranho. Ele nos visita de repente, seja por uma música, um cheiro, uma conversa solta, e parece melhor do que foi. Na nossa cabeça tudo era mais simples, mais vivo, mais bonito. Mas será que era mesmo? Ou será que a saudade é só uma lente que embeleza o que já não pode ser tocado? O Grande Gatsby é uma história sobre essa obsessão. Gatsby é o retrato de alguém que constrói tudo, fortuna, reputação, status, só para tentar reviver um amor que ficou perdido no tempo. I'm Gatsby. Só que o tempo, meus amigos, o tempo, diferente da riqueza e das coisas materiais, ele não pode ser comprado. E o que ele encontra quando tenta repetir o passado é uma dura verdade. O que foi, nunca voltará. Essa obra vai além do romance e das festas, é uma reflexão profunda sobre desejo, ilusão e o peso do que já passou, e é por isso que ela permanece tão atual, mesmo sendo escrita há quase um século atrás. Porque todo mundo, em algum momento da vida, já tentou ou pensou em voltar. O vídeo de hoje vai falar sobre isso. Vamos explorar a trama de Gatsby, o contexto de criação da obra, as diferenças entre o livro e o filme e o conceito de nostalgia através da lente da filosofia. E claro, refletir sobre por que a tentativa de recriar o passado pode acabar nos custando o futuro. Então prepara o coração e quem sabe um copo de uísque imaginário, porque assim como no filme, a gente vai entrar numa festa que brilha por fora, mas esconde solidão por dentro. A história é narrada por Nick Carraway, um jovem do meio oeste que se muda para Long Island e acaba morando ao lado da mansão de Jay Gatsby, um milionário misterioso e extravagante. Gatsby é conhecido por suas festas colossais, onde desconhecidos se reúnem sob lustres de cristal, champanhes estouram como fogos de artifício e ninguém sabe ao certo quem ele realmente é. Mas ninguém vai lá realmente pelo Gatsby, a maioria nem mesmo o conhece. Ele é um fantasma em sua própria casa. Aos poucos, nos é revelado que Gatsby é obcecado pela prima de Nick, Daisy Buchanan, sua antiga paixão e agora casada com Tom, um aristocrata arrogante e infiel. Gatsby não quer só reencontrá-la, ele quer apagar tudo o que aconteceu desde que os dois se separaram. Ele acredita que se conseguir impressioná-la com a sua nova riqueza, o seu status, o seu poder, poderá reconquistar o seu amor e, consequentemente, o tempo perdido. Aos olhos de Nick, Gatsby é simultaneamente grandioso e trágico. Ele representa um tipo raro de esperança, o tipo que acredita que o passado pode ser vencido, reescrito, reiniciado. E por isso ele se destaca nesse mundo saturado de superficialidade, corrupção e vaidade. É justamente isso que o faz ser especial ao olhar do Nick, porque enquanto todos à sua volta se aproveitam, mentem ou se escondem, Gatsby acredita em algo, mesmo que esse algo seja apenas uma ilusão. Um dos momentos mais marcantes acontece quando Gatsby finalmente se reencontra com Daisy. A tensão desse encontro é palpável. Eles sorriem, se emocionam, mas o tempo não volta. E é aí que começa a desilusão. Por mais que Daisy esteja tocada, ela é a parte de um mundo que Gatsby nunca poderá realmente pertencer. A ilusão dele começa a rachar e mesmo assim ele insiste. O desfecho é doloroso. Gatsby morre sozinho, esperando por uma ligação de Daisy que nunca vem. Daisy e Tom, por sua vez, indiferentes, fogem da responsabilidade, e Nick, o único que realmente o admirava, fica para testemunhar o fim de uma lenda construída não de fatos, mas de sonhos, e de um passado que nunca voltaria. Scott Fitzgerald nasceu em 1896 e foi um dos escritores mais emblemáticos da chamada Era do Jazz. Ele não só retratou essa época, como viveu intensamente tudo o que ela representava: a ascensão do consumo, os excessos, a ilusão do sucesso e o vazio que vinha depois da festa. Seu talento precoce o levou ao estrelato ainda jovem, mas a sua vida foi marcada por diversas turbulências. Uma figura central na vida e na obra do autor foi sua esposa, Zelda. Os dois se conheceram ainda jovens e viveram um relacionamento intenso e caótico.
Zelda era brilhante, ambiciosa, criativa, e muitos estudiosos apontam que ela influenciou profundamente as personagens femininas dos livros de Fitzgerald, especialmente Daisy. Há também indícios de que ela tenha contribuído diretamente com trechos dos seus romances, como por exemplo no livro Suave é a Noite, e que ele tenha usado partes dos seus diários sem creditá-la. O próprio Gatsby carrega traços de Fitzgerald. O fascínio por mulheres inalcançáveis, o esforço para ascender socialmente, o desejo desesperado de ser reconhecido. A criação da obra foi profundamente pessoal, escrita num período em que Fitzgerald já sentiu o peso da fama e da decadência, um presságio da sua própria queda. O livro foi publicado em 1925, mas não fez sucesso imediato. Na verdade, ele vendeu bem pouco, e Fitzgerald morreu em 1940 achando que era um fracassado. Foi apenas após a Segunda Guerra Mundial que a obra ganhou o status de clássico. Hoje, O Grande Gatsby é leitura obrigatória em escolas, citado por filósofos, cineastas e músicos e reverenciado como o retrato mais melancólico do que é ser americano e humano. Fitzgerald escreveu com o coração partido e a alma em pedacinhos. Talvez seja por isso que Gatsby seja tão poderoso. A obra não é apenas uma crítica ao sonho americano, é a crônica de alguém tentando segurar algo que escapa pelas mãos. Jay Gatsby não nasceu rico. Na verdade, ele se chamava James Getz e veio de uma origem humilde. Desde pequeno, ele alimentava esse desejo de ser alguém, mas não alguém comum. Ele queria ser extraordinário, alguém digno de Daisy. Essa ambição, essa fome por ascender socialmente é o que molda toda a sua jornada. Só que no mundo em que ele entra, o dinheiro não basta. É preciso ter o nome, o berço, a linhagem. Daisy representa esse mundo inalcançável, filha da elite, educada na sofisticação e cercada por um confronto que Gatsby nunca conheceu. Ela se torna um símbolo de tudo o que ele quer alcançar, mas também o símbolo de tudo que ele nunca conseguirá ser. Ele constrói a sua fortuna de maneira obscura, através de negócios ilegais, mas com uma nobreza de intenção. Tudo por ela. O problema é que ao fazer isso ele não percebe que está tentando trocar quem ele é por quem ele gostaria de ser. A desigualdade social no romance não é só o pano de fundo, ele é o coração do conflito. Gatsby acredita que pode romper essa barreira com luxo, festas e charme, mas Daisy e Tom vivem num universo fechado, onde o novo rico é visto como vulgar, como invasor. Gatsby é tolerado, mas nunca aceito, e isso destrói lentamente seu sonho, porque mesmo quando ele acha que conquistou tudo, percebe que ainda está do lado de fora. Esse desejo de pular etapas, de construir o amanhã ideal com base numa imagem de sucesso, faz Gatsby ignorar o seu presente. Ele vive num futuro perfeito que nunca chega, e quando finalmente tem a chance com Daisy, já é tarde demais. Ela está presa demais à segurança de sua vida com Tom, e o encanto do passado já não existe. Ele perde não só o amor dela, mas o tempo que dedicou a uma promessa que nunca se concretizou. O drama aqui é profundo. Gatsby acreditava que podia vencer as regras do jogo social, mas o jogo já era viciado desde o começo. O amor dele era puro, mas o mundo em que esse amor foi projetado era cruel e desigual. E isso faz o seu fracasso não apenas romântico, mas social. A tragédia coletiva é o colapso do sonho americano, aquele que promete tudo, mas entrega pouco. Søren Kierkegaard, o pai do existencialismo, escreveu sobre um tipo de sofrimento que casa perfeitamente aqui com a dor de Gatsby, a angústia do tempo que não volta. Para ele, a vida só pode ser compreendida olhando para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. É o que torna a nossa existência tão inquieta. A gente está sempre tentando entender o que já passou, ao mesmo tempo em que precisamos tomar decisões no agora. Essa tensão define a personagem. Ele vive aprisionado entre dois tempos, o passado que ele idealiza e o futuro que espera construir, mas nunca está realmente no presente. Para Kierkegaard, essa é uma das maiores tragédias humanas, a incapacidade de conciliar memória e ação. O ser humano tenta repetir o passado não por esperança, mas por desespero, por não aceitar que o tempo nos transforma. Segundo Kierkegaard, a vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser vivida. Gatsby não vive a realidade, ele vive a expectativa. Ele não enxerga Daisy como uma mulher real, mas como uma versão que ficou congelada no tempo.
transformando o que seria amor em fantasia. Para Kierkegaard, o verdadeiro amor exige risco e presença, enquanto o amor que Gatsby sente exige ilusão e controle. Ao tentar repetir algo exatamente como foi, ele nega o principal fator humano, a mudança. É essa recusa em aceitar o irreversível que o leva à ruína, acreditando até o último instante que Daisy vai ligar, que tudo pode se acertar, que a vida pode retroceder. Mas o tempo segue em frente, como um trem sem freio, e a estação do passado já ficou lá para trás. A esperança do Gatsby é bonita, mas também ao mesmo tempo é desesperada. É a negação da realidade. No fim, a frase do filósofo Kierkegaard resume o paradoxo do Gatsby. Ele compreendeu a vida inteira olhando para trás, mas quando tentou vivê-la para frente, já era tarde demais. A lição que fica é brutal, mas necessária. O passado pode ensinar, pode emocionar e também pode até mesmo nos guiar, mas ele nunca pode ser recriado, porque o tempo, assim como a vida, segue apenas em uma direção. A adaptação cinematográfica mais conhecida de O Grande Gatsby é a versão de 2013, dirigida por Baz Luhrmann e estrelada por Leonardo DiCaprio como Gatsby. É um filme visualmente deslumbrante, com cenários exuberantes, figurinos lindos e uma trilha sonora ousada, misturando jazz com hip hop. Essa escolha estética causa controvérsia, mas traduz bem o espírito de excesso da era do jazz. O filme acerta ao capturar a grandiosidade das festas e a aura de mistério em torno do Gatsby. DiCaprio entrega uma atuação carismática e melancólica, especialmente nos momentos que ele contracena com a Daisy, em que a vulnerabilidade do personagem consegue ser palpável. A luz verde, o relógio quebrado e os olhares intensos, tudo isso tá lá, ajudando a construir o simbolismo da obra. Mas o que o filme perde, e isso é inevitável, é a densidade da narração do Nick. No livro a gente é guiado pelas reflexões dele, sua admiração por Gatsby, sua crítica ao vazio da elite. Essa voz é o coração da história, e embora o filme tente recriar isso como uma narração, não tem o mesmo peso emocional. A experiência literária ainda assim é muito mais íntima. Outra diferença importante está no ritmo. O livro tem uma cadência mais sutil e introspectiva, enquanto o filme aposta nesse impacto visual. Funciona muito bem para envolver o espectador, mas pode diluir um pouco a crítica e o existencialismo presente na obra original. A estética às vezes fala mais alto do que o conteúdo. Não compromete todo, mas de fato altera a experiência. Mesmo com essas diferenças, o filme cumpre muito bem o seu papel, reintroduz a obra a uma nova geração, com emoção, estilo e drama. Mas, cara, o livro ainda é insuperável. É nele que a alma de Gatsby realmente vive, e é por isso que, ao final da leitura, a dor é mais profunda, porque ali, sem luzes, sem trilhas épicas, tudo o que resta é a tristeza silenciosa de um sonho impossível. O Grande Gatsby não é uma história sobre amor, é uma história sobre o tempo, sobre tudo aquilo que a gente quer reviver, mas não pode, sobre o que deixamos para amanhã achando que o passado vai estar nos esperando. Gatsby acreditava que poderia ter tudo, riqueza, status, amor, mas ao conquistar essas coisas, percebeu que nada disso poderia devolver o que ele realmente queria. A luz verde continua brilhando na ponta do cais, como um farol de promessas nunca cumpridas. Ela é bonita justamente porque está longe, porque carrega o desejo, mas, quando tentamos alcançá-la, percebemos que ela só brilha à distância, e é exatamente isso que a torna simbólica. É o sonho que guia, mas que nunca se realizará plenamente. A história nos convida a pensar: será que vivemos demais no que passou? Será que projetamos demais no que ainda nem aconteceu? E será que, ao fazer isso, a gente não está deixando escapar o único tempo que a gente tem de verdade? O presente. Gatsby nos ensina que esperar o momento ideal ou tentar repetir um momento perfeito pode acabar custando a nossa própria vida. É por isso que, por trás de toda a sofisticação e charme, O Grande Gatsby é uma obra profundamente triste e necessária. Ela nos lembra que o tempo é implacável, que os sentimentos mudam e que os sonhos, por mais belos que sejam, podem acabar nos cegando. Mas também nos lembra que há beleza em sonhar e que às vezes, mesmo os sonhos que falham, têm algo de eterno. So we beat on, boats against the current,
borne back ceaselessly into the past.